Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha terça-feira hoje, hein? Não vai se perder nos dias aí não. Vamos começando aqui mais uma edição do Nossos Donos da Bola para falar bastante de esporte para você, explicar tudo o que está acontecendo. E você que nos assiste pode sim participar ao vivo, mandar aí a sua pergunta através do nosso Facebook, Os Donos da Bola Vale. É só você clicar lá e ficar nos assistindo e também participar. E aqui comigo ele, meu parceiro, que está esperando o jogo do Palmeiras hoje, Antônio Caro. Boa tarde. Menina, tudo bem? Boa tarde. Você tá mais preocupado, Antônio Caro? Tenho muitas coisas para resolver, né? 2 abraços aqui, especialmente para o corintiano Amarildo, lá do fim de tarde, no Bosque dos Ipês, sempre ligado conosco. Antônio Caro. E flamenguista, eu não aguento mais flamenguista pedindo abraço. Separei um só, que é o Henrique, que é ali da Vila Industrial. Flamenguista nos acompanha todos os dias, falou que acabou, não precisa nem ter mais campeonato, mas nenhum, já acabou. Eu concordo com ele, pode parar tudo, né, Henrique? Para por aí que a gente já é campeão. Chega. Mas tem muita coisa, muita bola para rolar ainda, não é? E ó, vamos começar falando aqui da nossa região, do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Daqui a pouquinho a gente fala do futebol sim, tá bom? Porque o Taubaté agora realizou toda a sua pré-temporada sem os atletas e o técnico que integram a seleção brasileira. Uma prática de costume do time de vôlei taubatiano, que sabe que tem agora que desempenhar um excelente papel nesse início de competição para conquistar o hexacampeonato estadual. É hora de aquecer os motores, ou melhor, as redes. Às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, a equipe do Taubaté Vôlei entra na reta final de preparação. O ex-líbero do Minas também estreia no Abaeté na sexta-feira. Com 24 anos, o atleta é uma das apostas da nova geração e confessa que ficou surpreso com o carinho que já tem recebido da torcida pelas ruas. O vôlei Taubaté acho que me pegou de braços abertos. Eu adorei o ambiente, a estrutura, o jeito que as pessoas tratam você, a cidade também, adorei. Os primeiros dias que eu cheguei aqui, fui almoçar no restaurante, a torcida já, você que é o Rogerinho, seja bem-vindo, muito bacana isso receber da galera. E com a chegada dele no elenco da atual campeã brasileira, a responsabilidade também aumenta. O jovem atleta assume a posição titular enquanto o Thales está defendendo a seleção brasileira. Agora é trabalhar para botar tudo que eu possa fazer dentro de quadra e dar o meu melhor para a equipe do Taubaté. O Rogerinho é um pequeno notável, né? Ele está o tempo todo aparecendo no jogo, é um garoto com uma vitalidade, uma vontade de jogar muito grande, ele passa isso para o grupo, tem uma energia muito positiva. É um garoto que eu conheço há muito tempo, desde as categorias de base da seleção brasileira, passou por todos os mundiais da base, tem qualidade para ajudar e ele veio solto, já brinca com todo mundo, ele é muito querido aí por todo mundo, porque é pequeno, né, motivo de todo mundo ficar brincando com ele, e isso também é um lado positivo, que tem um carisma natural aí, mas além disso tudo é um grande jogador com grande qualidade técnica na defesa e no passe, e acredito que a gente ganhou muito com a chegada dele. E esse bom trabalho só virá do esforço coletivo. A comissão técnica está trabalhando pesado sobre as habilidades da equipe com o objetivo de fazer uma boa estreia em casa. O primeiro desafio do Taubaté na temporada 2019 do Campeonato Paulista será o São Judas. Assim como muitos times nesse início de temporada, o elenco de São Bernardo do Campo está de cara nova, o que pode dificultar um pouco o trabalho do auxiliar técnico Maurício Thomas. O São Judas é um time que a gente não conhece, porque o São Judas mudou todo mundo, né? Os atletas que estavam ano passado foram contratados por outras equipes, é uma equipe nova, para nós é uma novidade. Então a gente está com foco total no nosso time, tentar melhorar o nosso trabalho e tentar fazer um jogo bom, imprimir o nosso ritmo. Sobre o adversário não se sabe muita coisa, mas por aqui já está praticamente tudo definido quem entra em quadra na sexta-feira. Vai jogar o Lipe e o Renan, vai jogar o Mesa e o Petros, vai jogar o Vissoto e o Rafael e o Rogerinho de líbero. Mesmo com um adversário um tanto desconhecido à vista, a promessa é fazer um bom jogo e manter a posição da melhor equipe masculina de vôlei do país. Eu acho que o objetivo hoje do Taubaté, a gente conseguiu, que era ser campeão da Superliga, trazer esse título para a cidade, mas agora o nosso maior objetivo, nossa motivação é continuar no topo, né, manter essa história de Taubaté vencedora para que a gente continue seguindo essa história que começou, né, há 5 anos atrás, a gente continue com a história vitoriosa e manter esse time aqui no topo do Brasil. Quem vê o Vissoto assim falando calminho,
quietinho, tranquilo, né? Que nunca viu ele jogando em quadra. Imagina só, o rapaz arrebenta nas quadras, Antônio Carmo. Inclusive, quando a gente fala o mesmo texto aí que ele disse, Antônio Carmo, que é manter o time do Taubaté agora na elite, realmente. É o time a ser batido, Antônio Carmo. O campeonato já começa amanhã, né? Tem jogos já. O Taubaté, Andrés, é o favorito, isso é inquestionável. É o atual campeão brasileiro, pentacampeão paulista, seguido, busca o hexacampeonato. E tem o elenco mais valorizado do voleibol paulista, necessariamente. O SESI é o adversário a ser batido. O campeonato tem menos clubes, serão 8 apenas, cada time faz 7 jogos na primeira fase. Quer dizer, o Taubaté tem todas as condições de novo brigar pelo título. Dá pra gente arriscar que vai estar nessa final. Porque ele vai começar com um time e depois chega praticamente outro time. O técnico Renan Dalzotto, o Lucão. Tem praticamente uma seleção no ginásio do Abaeté e depois chega Thales, mais né? uma seleção para poder jogar. Vai ter a reestreia do Maurício Souza, que já jogou em Taubaté, foi embora, rodou por aí, Campinas, Rio de Janeiro está de volta. Quer dizer, o Taubaté tem uma seleção, né? Teve um jogo aí, André, recentemente, que além do técnico da seleção brasileira, o jogo do Taubaté, 5 jogadores que estavam em quadra naquele momento eram do Taubaté, né? Então é uma seleção. Isso ainda foi falado aí do Rafa e do Visoto, 2 jogadores com passagens brilhantes por seleção brasileira. E novidades, é claro que tem que ter esse começo de campeonato. Pode ser aquele começo meio inconstante, André. Tá todo mundo, vai se ajustando, como disse o auxiliar técnico do Renan. Não conhece direito nem os adversários, muitas mudanças ocorreram pós Superliga Nacional do ano passado. Vai jogar com São Judas, pega o Atibaia, depois já tem o com o São Zé, mas é só, acho que é 15 de setembro ainda, tem um bom período pela frente aí. Vai para Campinas, recebe o SESI e termina a participação na primeira fase. Então, Andressa, esse começo aí pode ser um tropeço, não vai atrapalhar em nada. Sempre foi. Pega a história, o histórico do Taubaté nos anos anteriores, dá uma tropeçada aqui, dá uma tropeçada ali, daí você arruma. Até porque e aí o time está começando a se entrosar agora, né? Uma coisa é você fazer uma Copa Napolina, fazer um jogo treino aqui ou ali. Outra coisa é você realmente começar o campeonato com o time que tem e saber que esse time vai ter que render independente se os jogadores estão fora da seleção brasileira, que precisam render sim, Antônio Carlos. É lógico que o Taubaté, ele entra no Campeonato Paulista só pensando no título. Se ele não chegar na final, digamos assim, é um fracasso. Porque pelo time que tem, pelo investimento e até pelo nível dos adversários, o Taubaté sabe que tem, entre aspas, essa obrigação. Mas o Campeonato Paulista, todo mundo sabe que ele é um torneio preparatório, é para visar a Superliga. Depois, esse ano o Taubaté tem Sul-Americana. Tem que vencer. Ele tem que. Mas já que a gente comenta aqui, já que entrou no campeonato como um time grande, entra para ganhar. Pode até perder o eventual final contra o SESI aí. Teve um ano que a final foi contra o Corinthians, que nem existe mais. Foi um jogo complicado, ganhou lá em Guarulhos. As coisas vão mudando, né? Mas normalmente chega forte. A hora que chegar a final do campeonato, aí os outros jogadores também já terão voltado à seleção, estarão à disposição junto com o Renan. E, obviamente, que o time ficará muito mais forte. Entra para buscar o hexacampeonato, mas já de olho ali na frente, na Superliga e em torneio sul-americano também. É verdade, é verdade. E o Carmo falou, inclusive, que o Campeonato Paulista de Vôlei começa amanhã e é justamente com o São José Vôlei, que depois de disputar aí a Copa São Paulo, que é aquele também torneio preparatório, que treina aí, faz o time fazer jogos mais focados e tudo mais. E agora o Joseense, o São José Vôlei, o time joseense, treina aí para o Campeonato Paulista. Agora, Carmo, entra em quadra amanhã para enfrentar o Campinas. Campinas que foi o vencedor, tirou o SESI aí da ganhou final. Do Itapetininga, foi um jogaço. E aí agora o São José enfrenta justamente o Campinas. Vai jogar fora, né? Amanhã, Antônio Carlos. O Campinas, André, sempre foi um time que ficou aí, nesse meio tempo aí do Taubaté, sempre brigando por títulos. O Campinas sempre foi uma pedra no sapato. Tirou o Taubaté de uma final da Superliga há 3 anos atrás. Dividiu com o Taubaté jogos muito bons aí em Campeonato Paulista, tudo. É um time que... Aquele time que perturba, mas também não chega tanto lá na frente, né? Quando chegou na final lá da Superliga, perdeu do Cruzeiro, era um jogo só lá em Minas, 3-0, aquela coisa toda. Mas é um time que está sempre com um bom investimento, um bom trabalho, um time que tem boas condições. E
não é assim. Essa Copa São Paulo é um torneio preparatório, né? Ninguém vai. Se você for, nossa, o César perdeu pro Campinas, não é mais aqui. O César está cheio de jogador na seleção brasileira também, tem essas coisas. Então, o que se espera é depois um time mais forte. Agora, falando do São José, trouxe alguns jogadores novos, a gente já mostrou aí. O técnico William Santamaria continua, tem condições de fazer um trabalho mais aprofundado, mais longo, né? Vamos ver se dá certo agora para fazer uma boa campanha nesse Campeonato Paulista, visando também depois a Superliga B, que é o objetivo de acesso. Exatamente, tem a Superliga B aí pela frente. Então o São José estreia amanhã contra o Vôlei Renata, depois encara logo o SESI e depois o Taubaté Vôlei. Do contrário do Taubaté, o São José tem jogos muito mais difíceis nesse início de competição e aí depois vai talvez aliviando um pouco, mas logo de cara. Teoricamente, o Campinas, ele pega o SESI os três. e o Taubaté. Se você pega, vamos fazer um ranking. Primeiro, o Taubaté. Segundo, o SESI. Terceiro, Campinas. Pega Esse os é o três ranking. logo de cara. Aí depois vem o São Judas, o Já São pra dar aquele José, susto. o Itapetininga, junta todo mundo. E ele já fala, nossa, isso que o cara que fez a tabela lá na Federação Paulista de Vôlei adora o São José. Falou, já vou acabar com ele, né? O pessoal se ganha. Mas peraí, esse campeonato. Se ganha os 3 jogos também, ninguém segura. Coisa linda, né? Ficou pesado, aí ficou pesado. Vamos ver como é que vai se sair o São José Vôlei nesse jogo amanhã em Campinas, fora de casa. É claro que a gente vai trazer mais informações para você. Daqui a pouco, Carmen, a gente vai falar do Taubaté, né? Saiu a tabela da Copa Paulista, a segunda fase, o Taubaté estreia fora de casa e vamos também conhecer um pouco mais sobre os atletas do São José Wrestling. Tem medalha de bronze no PAN. A gente volta já.